Olá, minhas queridas! Então estamos aqui no mais um episódio do Sinceronas Cast, especial aí na Semana da Mulher, né? Então, hoje eu trouxe a Luana, aí, minha conhecida da igreja, né? Nos conhecemos do MCJ, do Movimento de Casais Jovens, para quem não sabe. E a Luana trabalha muito com a questão da análise corporal, então por isso, assim, em especial nessa Semana da Mulher, eu trouxe ela para a gente estar conversando um pouquinho aí com vocês. Luana, queria que tu te apresentasse e falasse um pouquinho da tua trajetória aí como mãe, profissional. Quantas horas nós temos? Acho que umas 3. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, é muito legal estar aqui, uma honra, ainda mais nesse programa especial sobre a mulher, que é um tema que eu gosto tanto de trabalhar, né? Meu foco é ajudar as mulheres a se autoconhecerem. E eu sou Luana Lima, eu tenho 37 anos, sou mãe de 3, sou casada, sou nutricionista e analista corporal. Já vou explicar para vocês o que é esse raio de analista corporal, que muitas pessoas ainda não conhecem, né? É uma profissão relativamente nova aqui no Brasil, surgiu em 2017, mas o fundamento dela se dá a partir de Reich. Então, faz parte dos estudos da psicologia, da psicanálise há muito tempo, passa por Reich, por Freud, e já vou falando, já vou explicando. Vai, diz o que é análise corporal, isso aí, vai lá. Então, assim, todos nós, né, no nosso período da nossa infância, nós passamos por o nosso desenvolvimento infantil normal, biológico e fisiológico, e de acordo com o que foi acontecendo com a gente, né, o nosso cérebro foi entendendo que nós, de acordo com essas traumatizações, essas dores que a gente foi vivenciando, nosso cérebro foi entendendo que nós precisávamos, então, ter um sistema de defesa, né, que a gente precisaria se defender diante daquelas situações que a gente tinha passado na infância. E nesse período, ao mesmo tempo que a nossa mente ali, nossos neurônios vão formando órgãos, vão nos dando percepção, controle corporal, ao mesmo tempo o nosso corpo ele é moldado, ele vai ganhando um formato específico. Então não é à toa que a gente vai ver pessoas mais compridas, mais redondas, mais largas, mais triangulares. Cada formato de corpo desse representa um tipo de perfil comportamental. Então, a partir do formato do corpo, essa é a minha profissão, eu consigo explicar como funciona a tua mente, como o teu cérebro entendeu o que você precisava ser. Isso de acordo com o período da infância. Ao longo da conversa aqui, eu vou explicando para vocês um pouco mais sobre isso. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, esse é um tema que, na realidade, eu conheço um pouco, porque eu te acompanho no Instagram, né? Até qual é o teu Instagram, para quem tá nos ouvindo, não está nos vendo? Já me segue agora, @analista Luana Lima, muito fácil, @analista Luana Lima. Então, segue a Luana aí que tu vai saber mais. E eu sei que tem a questão dos temperamentos, tem várias coisas relacionadas ali, que é super antiga a história dos temperamentos. Então, eu queria saber como é que a análise corporal ela pode ajudar no processo de autoconhecimento da pessoa. Bom, como eu estava falando, todos nós temos, então, esses perfis comportamentais, que eu vou dar o nome aqui, que foi o que Reich descobriu, que são os traços de caráter. Esses traços de caráter, eles têm não só características físicas, mas eles têm características comportamentais. Então, de acordo com o formato de corpo da pessoa, eu vou entender como que ela percebe, como ela sente, como ela reage ao mundo que ela vive. Qual que é o padrão de comportamento dela? Então, assim, por que um peixe nada? Por que um pássaro voa? Bom, porque ele percebeu que era necessário ele ter aquelas características para sobreviver naquele ambiente. Nós somos da mesma forma. Nós temos características próprias que fazem a gente sobreviver aos nossos ambientes, né? A nossa história de vida. Então, quanto mais a gente conhece esses traços de caráter, mais a gente vai saber como que nós podemos lidar e ser no mundo. Então, muitas vezes a gente passa a vida inteira sendo um peixe que quer voar, por exemplo. A gente peixe fora d'água. A gente passa a vida inteira, assim, vendo os nossos pontos fracos, né? Nossa, eu queria ser uma pessoa criativa e não consigo ser uma pessoa criativa. Mas, de repente, você é uma pessoa excelente em oratória. Você pode não ser criativo. E isso, então, a análise corporal, ela vem, e a partir do teu formato de corpo eu vou identificar. Olha, você funciona assim, esses são seus medos, essas são as suas potencialidades, que a gente chama de recursos, que é como se fosse um poder que a gente tem, assim, né? Eu sempre falo poder que a pessoa entende mais, mas o nome é recurso. Então, se eu explico, Letícia, tu funciona melhor dessa forma, tu vai parar de quebrar a cabeça querendo ser diferente. Eu, por exemplo, de acordo com a análise corporal, eu tenho, dos 5 traços, tem um que eu tenho 8%, gente. Que é um traço que a característica dele é ser criativa.
sabe? Ser uma pessoa boa de ideias, não sei o quê. Eu sou péssima nisso. E assim, durante a minha infância e adolescência, eu sofri muito com isso. Trabalho em grupo, sabe? Luana, dá uma ideia do que fazer. E eu travava, porque eu não tinha, ideia. A rapidez de ideias que outras pessoas que poderiam ter esse traço mais alto poderiam ter. Eu tenho outras características. Eu sou muito boa falando. Eu falo pelos cotovelos. Sim. Como vocês vão perceber aqui nos próximos minutos. Então, assim, essa é uma característica que eu posso desenvolver. Então, sabendo como eu funciono, eu posso desenvolver. Então, a análise vem nesse auxílio. Eu vou me autoconhecer, saber naquilo que eu sou boa, vou identificar meus pontos fortes, meus pontos fracos e trabalhar nisso aí. Então, a gente para de ficar quebrando a cabeça, né? Querendo ser uma coisa que a gente não é. E o que a análise também ajuda bastante, principalmente nós mulheres, é que como a análise vem analisar o nosso formato de corpo, isso nos ajuda, inclusive, a amar quem nós somos. Então, eu tenho um formato de corpo diferente do Alê, por exemplo. Então, eu não vou ficar sofrendo, querendo ter o corpo. Eu quero ter o teu corpo. Não, o meu corpo, ele é meu e ele é assim porque lá na minha infância eu passei por certas questões que meu cérebro entendeu que eu precisava ser assim. Sim. Para sobreviver. Então, eu aprendo a amar, inclusive, a minha história. Identificar, não, eu sou assim por isso. Essas são as minhas características. Então, eu paro de ficar me comparando. Então, a análise, ela vem resolver muitas questões, gente. Não só a pessoa vem para análise com um problema e ela sai com 10 resolvidos. Sim. Né? Porque a gente consegue trabalhar muitas coisas nesse processo de autoconhecimento. Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que a gente faz esse teste para saber se eu sou tanto por cento criativa, tanto por cento isso, tanto por cento aquilo, né? Como é que é essas facetas, assim, da análise? Isso que é legal, porque a análise corporal, diferente de outras ferramentas que a gente vê aí, que tem questionários, que a gente faz online. Isso. Pode botar no Google ali. Os temperamentos tem, né? Temperamentos, tu põe lá no Google como descobrir meu temperamento. Clica aqui e aí você responde algumas perguntas e aí é feito um diagnóstico do seu temperamento. Tem também o formato de corpo da KIB. Ai, gente, tem várias coisas, né? A análise corporal é feita por um profissional certificado, analista corporal. A escola que certifica o analista corporal, ela é brasileira. É a única escola do mundo, Letícia, que forma analistas corporais. Já existiram outras ramificações. A pessoa foi lá, assistiu uma aula ou duas, pegou a ideia, mudou o nome e saiu fazendo. Sim. Mas a formação oficial, vamos dizer assim, ela é brasileira de uma escola chamada O Corpo Explica. Então, você tem que ter um profissional habilitado, certificado, porque a gente faz um curso, a gente se forma analista corporal, e aí você chama esse analista e ele faz a sua análise. Então, não adianta você ir pro espelho, né, e ficar se olhando, eu acho que eu sou isso, eu acho que eu sou aquilo. Porque, assim, se eu fosse só passar o olho, vão ter traços que vão ser muito mais, né, sobressalentes. Eu vou olhar, nossa, essa pessoa é muito isso aqui. Mas um analista profissional e treinado, ele vai saber identificar em outros pontos do teu corpo, outros traços. Na análise, ela dura 2 horas. Então, não é passar o olho, não é eu te olhar aqui rapidinho, sabe? Embora eu já consiga fazer isso, que já analisei bastante. Mas, assim, não é tão rápido. Sim. Né? Então, e são 6 partes do corpo que a gente analisa. A gente analisa frente, lado, costas. Então, tem que ter um profissional habilitado. Porque, assim, a gente vai verificar esses traços de caráter. E como eu conversava ali antes de começar a gravação, esse nosso formato de corpo, ele conta a nossa história. Não é raro a pessoa vir para análise corporal e nem saber muito o que perguntar na análise, porque como é uma coisa meio nova, Sim. A pessoa fica, ai, o que é isso? A análise corporal é uma terapia, é um processo terapêutico, onde você pode trazer suas questões, suas dores, seus traumas, e a análise vai explicar os seus gatilhos. Por que tu está sentindo aquilo? E como é que eu sei disso? Porque é visível, está impresso no nosso corpo. Então, a gente consegue identificar, por exemplo, até através de fotos, tá, pessoal? Assim, meu atendimento é 100% online. Atende todo o Brasil todo o Brasil e o mundo. Então, no Google Meet, no Zoom, enfim, a gente faz a sessão de análise corporal. Mas também, às vezes, a pessoa me manda uma foto, eu consigo identificar os traços, né? Mandando as fotos corretas ali, eu consigo identificar. Então, para vocês terem uma ideia, é possível ver numa análise corporal, inclusive, questões de abuso. Tu vê. Questões de abuso. Então, não é raro, assim, eu atender pessoas que chegam para análise e nunca falaram isso para ninguém. Normalmente, pessoas que sofreram abuso, elas guardam isso, né? Poucas pessoas sabem. E eu consigo identificar isso na análise. Porque isso fica impresso no nosso corpo. Fica registrado. Fica registrado.
Então, é uma ferramenta muito assertiva, né, que é a análise corporal, mas tem que ser feito por um profissional habilitado. Não dá simplesmente para você ir para a internet, ir para o Google, tá, os traços são esses, eu sou assim, eu sou assado. Sim. É muito mais profundo, né? Então tem que ter um profissional. Sim. E quais são os tipos de traços que a gente tem? São 5 traços de caráter. Gente, já vou fazer um parênteses aqui. Os nomes são bizarros, tá? Os nomes são bizarros, assim, porque isso ficou registrado na psicologia há mais de 100 anos. E ninguém quis mudar, porque como na história isso foi vindo, uma primeira pessoa começou a estudar. Então, assim, Hipócrates lá, 300 anos antes de Cristo, identificou os temperamentos. E aquilo foi vindo, chegamos ali no século XVII, outros médicos e psicólogos, canalistas foram identificando, foram nomeando e ali ficou. Ninguém mais quis mudar, porque isso é um registro histórico da própria ciência. Sim. Então, daria muito trabalho mudar. Então, ficou registrado. Então, não se assustem Não se assustem com os nomes. 5 traços. O traço esquizoide. Esquizoide não é de esquizofrênico. Nem esquizofrênico, nem esquisito, nem nada disso, tá, gente? O traço esquizoide vai ser aquela pessoa com formato de corpo mais longilíneo, mais assim, vamos pensar num cilindro, assim, um retângulo ao contrário. Ele é mais magro, ele é mais ossudo. A gente vai até ver, assim, as quinas que a gente fala, né? Muito ombro, cotovelo, joelho. É como se ele fosse se desmontar. Sim. Já viu pessoas assim, que são extremamente magrelas e tal? Esse é o... Eu vou dar os exemplos aqui, assim, do estereótipo de cada traço. E como eu falei, todos nós temos os 5, então... Sim. Mas, então, é aquela pessoa mais magra, mais ossuda. Normalmente usa óculos, tem os olhos grandes. Esse traço é um traço, como eu falei, muito criativo. O mundo dele é nas ideias. Então, assim, ele não tem, como vocês podem perceber, energia corporal. Ele não tem um corpo forte. Tudo que acontece com ele é na cabeça. Então, é aquela pessoa meio viajandona, às vezes, assim, sabe? E ela tá ali vivenciando, ela tem uma facilidade muito grande de sair de onde ela está. O mundo dela é na cabeça. O segundo traço é o traço oral, que é um traço mais redondo. A gente vai ver, então, um corpo mais arredondado. Não é na fase oral. Tipo de criança pequena, né? Tá na fase oral. O traço oral, não é parecido. O traço oral, ele surge na fase da amamentação. Sim. Ele vai se desenvolver nessa fase. Então, vai ser uma pessoa mais fofinha, mais redonda. Às vezes bem cheinha mesmo. Ou, às vezes, só com um aspecto mais macio, né? Mais fofes. Sabe? A pessoa que é fofes. E ela vai ser aquela pessoa falante, comunicativa. Sim, gente, eu tenho bastante desse traço. Eu ia dizer, tu tem. Tenho bastante desse traço. Bem falante, bem comunicativa. E esse é o segundo traço. O terceiro traço, mais uma vez, não se assustem com os nomes. É o traço psicopata. Psicopata? Não tem nada a ver com... Depois a Luana vai me dizer qual é o meu traço, mais pro final. Gente, eu sou psicopata, tá? Então eu vou dizer isso pra vocês. Ela é psicopata. Mas assim, não tem nada a ver com distúrbio psicológico. É muito importante essa informação, porque essa pessoa, ela escuta isso e sai falando, a analista falou que eu sou psicopata. E aí isso pode gerar um problema. Então não tem a ver com distúrbio, com a patologia, tá certo? Então esse traço é aquela pessoa que vai ter um formato de corpo onde ela é mais larga em cima. Sabe triângulo invertido? Sim. Ela é mais larga em cima, ela tem menos pernas, assim, ela vai estreitando. E ela vai ser uma pessoa muito articulada, muito manipuladora, argumentativa, sabe? Ela consegue convencer as pessoas do que ela quer, sabe? Esse é o traço psicopata. O quarto traço é o traço, mais uma vez, não se assuste, o traço masoquista. Masoquista, meu Deus, que nomes! O traço masoquista, o corpo desse traço é um corpo mais quadradão, assim. Aquela pessoa que ela é quase que uma tora, sabe? Assim, tipo Bob Esponja. Tipo assim, coxa e panturrilha não é uma definição muito assim, não é uma coxa, uma panturrilha. É quase que igual, sabe? Sim. Coxa e panturrilha. Quadrada. Ela é aquela pessoa mais pra cima, assim, sabe? Ombros, sabe? Aquela pessoa que tu olha e tu tem aquela sensação de força. Mais parruda, assim. Mais parruda, excelente. Pessoa parruda. Esse é o traço masoquista. Que é uma pessoa que ela vai ser o quê? Extremamente fechada, reservada, pra dentro, né? Uma pessoa que as emoções dela são pra dentro. Inclusive, a gente vai ver até o bumbum dela ser mais retraído. Aquela pessoa que tem a bundinha pra dentro, assim, de tanto que ela se fecha, tanto que ela segura as suas próprias emoções. E ao mesmo tempo que é uma pessoa explosiva, que ela segura, e de repente ela, pum, ela explode. Esses são os masocas. E o quinto traço, que é o traço rígido, que é o traço que tem o corpo curvilíneo. Que a gente vai ver mais curvas, a gente vai ver mais definição muscular, vai ver um corpo mais harmônico.
Ah, quer dizer que é o traço mais bonito? Não tem a ver com beleza. Tem a ver que a gente vai ver uma harmonia corporal um pouco mais visível, né? E a característica dele é que ele é mais ágil, ele é mais rápido, ele gosta de se exibir bastante, porque ele é bom no que ele faz. Sim. Então, esse é o traço rígido. Esse é o traço rígido. E sobre os temperamentos, eu fiz um teste e já li alguns livros, né? Inclusive do Ítalo Marcilli. Uhum. E eu me identifiquei como... Como é que é o nome? Já até esqueci, Luana. Sanguínea. Não é sanguínea. Melancólica. É um pouco melancólica, mas tem colérica junto. Colérica. É. São 4 temperamentos. É, pra Luana explicar, tá? Depois a gente conversa um pouco mais sobre as minhas características que eu cheguei a colérica. Então, os temperamentos, como eu falei, esse estudo ele aconteceu 300 anos antes de Cristo. Então, Hipócrates, que era médico, ele começou a fazer uma pesquisa, então, com cadáveres. Ele começou a olhar e as pessoas identificou que existia um padrão. E esse padrão ele conseguiu formar a partir de líquidos corporais. Então, ele viu pessoas que tinham mais sangue, pessoas que tinham mais água, pessoas que tinham toda a bile negra, a bile amarela. Eram líquidos, né? Então, estamos falando de um tempo antes de Cristo aqui. Então, foi o que ele conseguiu comparar. E aí ele foi identificando, ó, essas pessoas elas têm mais problemas, mais doenças desse tipo. E aí ele conseguiu dividir em 4. Passou alguns bons anos. Veio então outro médico, Galeno, olhou, pegou esse estudo do Hipócrates e disse, ok, eu entendi que ele identificou aqui doenças, eu identifiquei que ele viu esses líquidos, mas eu percebi que existe uma questão psicológica aqui, existe um comportamento. Uhum. Eles se parecem também da forma como eles agem, como eles pensam. E isso o Galeno pegou a gente viva já, Hipócrates estava mexendo com defuntos. Então, por isso que ele começou a identificar comportamento que Hipócrates não tinha como ver, né? Tava morto. Tava morto já. Galeno começou, não, mas eles têm aqui uma semelhança. E aí ele deu os nomes, então. E aí a gente vai descobrir, então, o sanguíneo, o fleumático, o colérico e o melancólico. Cada um deles com as suas características. E isso, sim, gente, é a origem dos traços de caráter. Porque a gente percebe essas características de comportamento que até então era visível só no jeito da pessoa, né? Ela tinha um jeito de perceber e sentir o mundo, e que anos mais tarde, então, esses médicos, esses psicólogos, foram vendo que isso tinha relação não só na mente, mas no formato do nosso corpo. Uhum. Então, é só para fazer essa ligação de que nesse tempo da história, se estava ainda na mente. Anos se passaram, a medicina chegou, não, mas tem a ver com o corpo também. A gente consegue ver isso no formato de corpo. Então, os temperamentos, a gente vai identificar o fleumático. Qual que é a característica do fleumático? Ele é uma pessoa mais tranquila. A gente vai relacionar com água, fogo, terra. Então, o fleumático é água, né? Parado. É mais também do campo das ideias. Mas se a gente for explicar os temperamentos, a gente vai ver muita semelhança com os traços. O fleumático, ele não é impulsivo. Ele pensa antes de agir. Né? Então, ele recebe as coisas e ele vai trabalhar aquilo antes de ter, então, uma reação. Certo? É a mesma coisa que o esquizoide. O esquizoide ele vai ficar na cabeça dele, depois talvez ele expresse aquilo que ele queira falar. Temos o sanguíneo, né? O sanguíneo, então, mais sangue no corpo, mais sentido e emoção. Se a gente for pensar no nosso corpo, aonde tem sangue, a gente sente. Quando uma região do nosso corpo diminui a corrente sanguínea daquele lugar, a gente para de sentir, certo? Então, o sanguíneo, que o Hipócrates viu que tinha muito sangue, né? É o cara que sente, né? O sanguíneo é o cara que sente tudo o tempo todo. Uhum. Ele tá sempre sentindo, então ele é muito sensorial, ele é muito ligado nos 5, né? Os 5 sentidos. Então, o sanguíneo é essa pessoa que então ele é muito fácil de se dispersar também, se dispersa muito fácil, porque ele tá sentindo aqui, daqui a pouco bate um vento aqui, ele vai pro vento. Ele vai pro vento. Daqui a pouco passa uma borboleta, é a borboleta, entendeu? O sanguíneo é uma pessoa mais distraída, assim. É uma pessoa mais distraída e muito do sentir, sim. Que é muito parecido com o traço oral. Que é aquele traço que sente muito as coisas. E a gente vai também pro terceiro, não tem uma ordem, tá, gente? Tá. Diferente dos traços, que existe uma ordem de desenvolvimento, os temperamentos não têm uma ordem. Tá. E aí, vou falar então agora do melancólico, que o melancólico, ele é uma pessoa que a gente vai comparar ele com a terra, né? O melancólico é aquela que as coisas ficam impressas nele. Sim. Tudo que acontece, rancor. Tudo que acontece com o melancólico, aquilo fica. Ele não fica guardado, cristalizado de chamar. Cristalizado. Então, imagina assim, você botou a mão na terra e afundou aquilo ali. Ficou uma impressão, aquilo ficou marcado. Então, o melancólico, ele tem muito isso. Tudo que ele sente,
ele não devolve para o mundo com rapidez. Aquilo fica absorvido nele, às vezes durante muitos anos, tá, gente? Sim, O fica guardado. melancólico tem essa capacidade de guardar e é muito parecido com os masocas, que eu acabei de falar. Eles guardam, fica dentro deles. Eles não devolvem aquilo pro mundo. Por isso que também acabam desenvolvendo mais doenças, Mais né? doenças. Emocionais, mais né? dificuldade de demonstrar, né? Porque eles sentem que eles precisam guardar aquilo por mais tempo, né? Pra devolver. Só que muitas vezes esse processo de devolver não existe. Ele só fica impresso. Ou é devolvido muitos anos mais tarde. Lembra aquele dia na quinta série que tu não me deu um chiclete? Sabe aquelas coisas Lembra assim? coisa antiga, O meu melancólico Deus. tem essa capacidade. De guardar A a informação. E o último, então, que é o colérico, que é o fogo, né, gente? Colérico é bateu, levou. Sentiu, eu tenho que responder. É assim, é muito rápido. Muito rápido. É muito rápido. Então, o colérico, o próprio nome diz, né? Não tem a ver que ele é mais raivoso, mas tem a ver que ele é mais reativo. A gente pode usar essa palavra. O temperamento colérico, ele é reativo. Só que ao mesmo tempo que ele reage rápido, é que nem um fósforo. A gente acende o fósforo, pega fogo, né? É, Mas rapidamente aquela chama se apaga. sim. Então, o colérico, se eles aprender a se autoconhecer, ele sabe que aquela reação dele rápida, ele vai saber controlar porque ela rapidamente vai passar. Sim. Então, se tu me falar que alguma coisa que me deixa aqui muito furiosa, se eu não souber me administrar, eu vou responder, o que é, Letícia? Né? Mas se eu já sei que eu sou colérica, que eu tenho essa característica, tu vai falar e eu vou respirar. Vou respirar fundo. Já Agora, vai passar, vai passar. Vai Vou dar tomar tudo certo. uma água aqui. É. Continua, entendeu? É. Então é saber se autoconhecer e administrar as emoções, né? Sim, e o colérico, ele tem muita característica da liderança, né? De ser um bom líder também. Tem. Assim como, na verdade, o melancólico também é um bom líder. Todos os traços vão ser. Todos os traços vão ser. Só que assim, o fleumático, eu me confundo com os traços dos temperamentos, às vezes, quando eu vou dizer o nome dele. Sim. Então, assim, o fleumático, pelo fato dele ser um pouco mais vagaroso, né, pode ser que eles tenham mais tempo para pensar. Então, pode ser um líder que a sua equipe erre menos. Porque ele teve tempo de pensar em todas as possibilidades ali. São todas as Ó, estratégias. e disse, pessoal, nós vamos fazer A, B e C, porque eu já vi que assim vai ser a melhor opção. Diferente de um colérico que, às vezes, querendo reagir rapidamente, ter resultados rápidos. Eles, vamos lá, pessoal, correndo. É assim, 1, 2, 3. E a equipe vai meio sem saber o que fazer, vai dar com os burros na água e volta e diz, opa, erramos. Aí é pior, que daí o chefe colérico vai ficar mais bravo, hein? Como assim? Furioso. Mas todos os temperamentos vão poder ser bons líderes de acordo com as suas características. O melancólico, mais organizado, mais planejado. Um sanguíneo vai conseguir comunicar melhor, talvez, aquilo que gostaria. Então, se demore mais explicando. Então, cada um vai ter o seu jeito ali, né? Sim. Pois é, aí eu fiz um teste. Conte-me mais sobre o seu teste. Fiz um teste para saber sobre essa questão de ser, né, qual o temperamento. E aí o meu deu colérico, melancólico. E realmente eu tenho algumas coisas, assim, que cristalizam, assim, sabe, dentro de mim. Mas ao mesmo tempo eu também tenho algumas explosões de raiva, sou mais impulsiva para as coisas, assim. Eu me enxergo um pouco também meio mandona e tal, sabe, meio general. Essas coisas assim. Sim. E aí foi através desse teste, na verdade até um padre, o padre Alex, que é meu orientador espiritual, ele me sugeriu fazer até para ele poder trabalhar melhor comigo, né? Então eu cheguei a isso aí. Eu acho que, na verdade, diz que eu sou os dois, mas não sei, Luana. Me observando. Por isso que, assim, gente, eu gosto... eu estudei os temperamentos, né? Porque faz parte do meu trabalho entender o desenvolvimento humano no todo. Então, eu precisei voltar para entender da onde que surgiu, então, essas divisões e subdivisões, né? Na qual nós nos encaixamos. Mas, quando eu estava estudando os temperamentos, eu sentia que faltava alguma coisa. Sim. Faltava, assim, porque, por exemplo, eu sou melancólica. Tá, eu sou melancólica. Eu sou uma pessoa mais reservada, eu guardo mais as coisas, eu tenho essa tendência natural de armazenar emoções dentro de mim. Mas, ao mesmo tempo, eu sou essa pessoa que vocês estão vendo aqui. Eu falo. Tu comunica bem, Meu Deus, bati o microfone. Eu comunico, eu falo, eu sou tagarela. E quando a gente vai ver a definição do melancólico, a gente vai ver um melancólico mais retraído, muito mais fechado do que expansivo, né? E aí eu entraria já num outro temperamento. E aí aquilo me gerou confusão. E aí nesse meio tempo eu conheci então os traços de caráter, me aprofundei e fui estudar. E aí eu me achei. Sim. Porque aí eu entendi que eu sou uma mulher oral rígida. Oral rígida. Não se atenha aos nomes. Então, eu sou comunicativa,
Eu tenho essa capacidade, eu sou uma pessoa emotiva, mas ao mesmo tempo eu guardo as minhas emoções no sentido de eu não quero que as pessoas vejam as minhas vulnerabilidades. Ah, entendi. Então, Não, eu já sou mais transparente. A pessoa sabe quando eu não tô bem. Eu tô com uma cara de enterro, é porque eu não tô bem. Então, tu vai ter mais do traço oral, né? Esse traço que vai demonstrar muito mais as emoções do que um segundo traço. Então, vocês percebem que dos 5 traços, a gente vai ter uma porcentagem de cada um que vai explicar o nosso jeito. Sim. Então, cada pessoa tem a sua característica de funcionar. Por isso que a gente tem um pouquinho de cada, do que assim, tu é colérica. Colérica. Ponto. Então, tua vida é isso aqui e aí não faz sentido, porque a gente entra numa caixinha única. Sim. E nós somos muito diferentes. Eu brinco com os meus pacientes, assim, que nós temos 5 pessoas na nossa cabeça. Já viram aquele filme Divertidamente? Uhum. Que tem a alegria, a tristeza? Gente, nós somos aquilo ali. Aquele filme a gente estudou até no curso, que é o de analista corporal, porque aquele filme mostra exatamente os 5 traços de caráter. E é assim que nós somos. Nós temos 5 pessoinhas na nossa cabeça. E a cada dia alguém pega a mesa de comando. Vai ter dia que tu vai estar super emotiva. Vai ter dia que tu vai estar mega executora. Fazendo. Vai ter dia que tu não vai querer sair da cama. Sim. Não querendo ver ninguém. Tristeza. Sabe? Então, assim, depende muito. Por isso que quando a gente se entra numa gaveta só, há uma dificuldade. Sabe? Então, a gente precisa se entender num amplo, assim. Eu sou mais do que um temperamento. Então, por isso que eu acredito que os traços de caráter nos explicam um pouco mais. Né? E vão explicar não só o nosso jeito, mas por que eu tenho esse jeito. Sim. Então, por que eu sou uma mulher controladora? Por que eu gosto de mandar? Uhum. E a gente vai olhar isso aí, volta lá pra infância, a gente identifica um padrão. Ó, lá na infância, foi uma criança que não tinha voz, que não podia dar sua opinião pra nada, sabe? Não podia errar. Não podia errar. Crianças que não podiam errar, elas crescem com o controle na mão. Não podia errar, Não podia errar. Então você cresce com o controle na mão. Eu não posso errar. As coisas têm que sair do meu jeito. Porque se não saírem do meu jeito, vai ter uma consequência. E essa consequência que a gente visualiza e que a gente sente, muitas vezes não é a real. É aquela dor da infância que tá falando ali. Vai ter uma consequência. E às vezes era um castigo do pai, um castigo da mãe, era alguma coisa assim. E aí o que a gente sente hoje é isso. Né? É essa criança que... E aí o trabalho da análise, que é um processo terapêutico, é de trabalhar. Você é uma mulher adulta agora. E você pode pedir ajuda. E pode entender que existem erros. Todo mundo erra. Né? E é um trabalho que a gente tem que fazer. Então, a análise ela vem explicar o traço, o jeito, o comportamento, mas explicando muito o porquê. O porquê. Não é só, então, tu é uma pessoa que manda. Tchau, boa, semana que vem você volta. Sim. Não, por que você é assim? E a gente volta na história. E vai identificar os gatilhos. E que muitas vezes, gente, as pessoas vêm pra análise e não identificam os seus gatilhos, não sabiam. E quando eu falo, elas fazem essa cara que tu fez agora. Ah, é verdade. É verdade. Olha, eu fui uma criança que não podia errar. Porque a gente vai esquecendo, né, gente? A gente vai crescendo. A gente esquece. E o nosso mecanismo de defesa faz a gente não querer voltar pra dor. Eu não quero me lembrar dos meus castigos, eu não quero me lembrar. E agora é eu que mando. E tu tinha que tirar uma nota muito boa na escola. E se tirasse, ainda tinha aquela questão assim, eu não fez mais do que a obrigação. Então, aí você cresce. Isso eu me lembro. E aí você cresce, e esse é o teu segundo traço, tá? Na rigidez, que é do perfeccionismo, que é assim. E que, olha, é bom, mas às vezes não é bom. É, porque acontece o seguinte, você foi lá, fez uma prova, tirou 10. E vem essa voz, não fez mais que a sua obrigação. Tu não consegue nem curtir o teu 10. Não. Tu não olha pra aquilo e fala, yes, consegui, passei, tirei 10. Não, vem aquela voz, não fez mais que a obrigação, Letícia. Tá? Não precisa de tudo isso. Segue tua vida. Segue adiante. Segue tua vida. Não precisa de aplauso, champanhe, tá tudo certo. Te vira, E aí tu deixa de curtir a própria vida, de ver as próprias vitórias. É verdade. Então, assim, a análise vai fazendo esse resgate também histórico das nossas dores e traumas. Sim. Muito interessante, ó. Já estou recebendo aqui a minha análise corporal. Luana fazendo eu me descobrir. Aí. Então, uma outra pergunta aí, voltando mais pro público feminino, pro feminino da mulher. Como as nossas dores estão ligadas ao nosso feminino? Totalmente ligada. Por exemplo, isso que tu acabou de trazer da tua história. É uma dor de perfeccionismo. E aí você cresce sendo uma mulher que não se permite errar. E isso vai afetar muito o lado feminino, por quê? O que é a energia feminina que a gente trabalha na análise corporal?
e em vários processos terapêuticos. Hoje em dia tem muita gente indo pra internet falar, né? Do masculino e do feminino. Isso. Muita gente indo pra internet falar. E isso tá ficando um pouco assim, meio mulher usa rosa, menino usa azul. Mulher lava louça, homem não. E não tem nada a ver com isso. O que acontece é que se a gente for voltar pra nossa biologia, vamos falar aqui da parte física mesmo, tá? A mulher, ela foi feita pra receber. A gente for visualizar nossos órgãos genitais, o homem é pra fora, a mulher é pra dentro. Isso. Né? Existe toda uma questão. Por que o homem é fisicamente mais forte? Por que a mulher é um pouco mais frágil? Por que ela é um pouco menor? Nada acontece do nada. Tudo existe um porquê. Então, no momento em que a mulher passa a não querer viver o seu lado feminino e querer ir muito para a energia masculina, de querer ser forte, querer fazer, de querer demonstrar que ela é capaz de fazer tudo, ela vai adoecer, porque ela tá indo contra a própria biologia dela. Sim. E aí é preciso voltar para esse feminino, né? Entender que uma mulher, ela precisa aprender a perceber que ela pode pedir ajuda, que ela pode errar. E isso a gente trabalha muito na análise, que a gente acabou de ver tu mesmo falando, né? Sim. Eu não me permito errar. E certamente na tua vida, no teu casamento, muitas vezes tu tá lá com teu esposo, e aí tu tá ali sofrendo pra fazer uma coisa, tu olha pra ele assim, eu podia pedir pra ele, mas não vou pedir, porque se eu pedir pra ele, se eu pedir pra ele, vai parecer que eu sou um homem incompetente. É uma incompetente, bem assim. Vai parecer que eu sou fraca, e eu vou conseguir fazer isso aqui sozinha. Aí tu fica ali, enquanto tu podia simplesmente virar e dizer, amor, vem aqui só um pouquinho, faz isso aqui pra mim. Não ia cair braço, não ia cair perna. E eu tenho a questão do nada, sempre tudo que eu faço, mesmo assim, vou me preparar para dar uma aula. Por mais que eu tenha me preparado da melhor forma possível, que eu dê a melhor aula que eu poderia dar, dentro das minhas limitações. Se uma pessoa me der um feedback assim, tava muito boa a tua aula, mas tal coisa. Aquilo já é uma frustração para mim, que eu já fico assim, num estado de estresse, e aí me sinto incompetente. Que é isso? Porque eu sempre tenho que ser o máximo, a melhor. Tem que responder tudo. Isso, gente. É horrível. Quando eu explico isso na análise corporal, que agora eu pincelei os traços para vocês, falei formato de corpo, mas eu vou falar agora da dor. Cada traço tem uma dor. A dor do traço rígido, que é o traço que tu tem bastante, a dor dele é o da troca e o da traição. Como é que ele se desenvolveu? Lá na infância, quando tu tinha uns 4, 5 anos de idade, esse traço foi formado. E nessa época, tu começou a perceber que o mundo era em pares. Meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, meu avô e minha avó. Tu olhou pro lado e disse assim, eu também quero ter alguém. Gostaria de ter alguém aqui. Tu foi em direção ao teu pai. Se tu fosse um homem, tu iria em direção à tua mãe. Algumas vão falar de complexo de Édipo e tal. Mas a menina procura a figura do pai. Só que ela chega no pai e vê que o pai não pode ser o namorado dela. Porque o pai tem a mãe. E ela se sente o quê? Trocada. Ninguém me escolheu. Sim. Ninguém me quis, ninguém me amou. E é uma dor que fica registrada. Aí tu cresce com o sentimento de que tu precisa ser a melhor opção. Sim. Eu preciso ser a melhor opção para que nunca mais eu me sinta trocada ou traída. Que alguém escolha alguém diferente de mim. Fica registrado esse sentir. E aí tu vai, te prepara para ser a melhor. A melhor. Eu tenho que ser a melhor. E aí tu vai, estuda, e aí começa a dar aula, e tu dá aquela aula maravilhosa, não sei o quê. E aí, de repente, alguém vem e te fala, nossa, tua aula foi excelente, mas assim, tu conhece a fulana de tal, que ela fala a mesma coisa que tu? O que aconteceu nesse momento? Tu foi o quê? Comparada. Existiu uma melhor opção. E aí tu volta pra tua dor, do teu traço. Tu volta lá pra menininha que foi buscar o pai e não encontrou. Não encontrou. É essa dor que tu sente. E aí tu te sente, caramba, de novo eu não fui escolhida. Eu tava tão bem até aqui, mas o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Que eu não consegui ser a melhor. E isso é uma dor constante. Mas tá, Luana, eu vou sentir isso pra sempre? É uma dor existencial que a gente chama, nasceu com a gente. É aquela dor que foi formado ali, ela vai estar sempre contigo. Tem que saber lidar. Aprender a lidar, isso é um processo também. Então, a pessoa vem, tu viu que a fulana... Vi, inclusive eu li o artigo dela também, excelente, é uma excelente profissional. Então, você elogia a fulana, mas... Tu sabe que o teu trabalho é tão bom quanto. É isso, é essa questão de tu conseguir entender que o teu trabalho também é bom. É tão e bom que tu deu o melhor. Daqui a pouco, talvez para aquela pessoa não agradou, Jesus Cristo não agradou todos. Isso que tu tem que pensar. E assim, isso, hoje em dia, a gente tá vivendo numa sociedade em que tudo é comparação. Né? Então, a gente quem tem mais seguidores,
Quem tem Isso. mais like, quem tem mais não sei o quê. Então, se a gente ficar muito nesse... Se a gente não trabalhar em nós, o nosso valor pessoal, a gente vai morrer. É. Vai morrer chorando na dor. Tipo, ai meu Deus, a fulano tem 100 mil seguidores E eu tenho e 1000. eu tenho 1000. Ah, eu sou incompetente. Tá, o teu valor tá nos seguidores ou no teu trabalho? No trabalho. No que tu consegue gerar na vida de uma pessoa. Na transformação, Na né? transformação, e não... Então, esse sentimento que surge, assim, tem a ver com as nossas dores existenciais. Então, por exemplo, uma pessoa que tá rodeada de pessoas, então você passa o dia inteiro trabalhando com um monte de gente, não sei o quê, e aí ela chega em casa e ela mora sozinha. E aí ela sente um vazio, né? Isso é a dor do abandono do traço oral. Estou só. Não tem ninguém mais para me fazer companhia. O que eu posso fazer? Eu posso ligar na televisão, eu vou comer, eu vou tentar preencher um vazio porque eu não tenho pessoas do meu lado. Quando a gente entende, eu vou destruir esse microfone até o final do podcast. Quando a gente entende que essa é uma dor existencial, a gente tá ok, eu tô me sentindo sozinha aqui porque é uma dor mas não é a comida que vai suprir essa dor aqui. Vou fazer outra coisa. Então, quando a gente entende os porquês, a gente passa a saber fazer os comos, né? Como não voltar para aquela dor. Ótimo. Então, indo para outro ponto, como que o feminino ele tá associado às doenças físicas e emocionais, que a gente tem muito por aí, né? Olha, o nosso feminino tá muito... Tem até uma frase que a gente conversou ontem, né? Nós estamos vivendo uma sociedade cada vez mais doente. As mulheres de hoje em dia, elas são as mulheres empoderadas, elas são as mulheres que tudo podem, que tudo fazem, e são as mais doentes. Sim. Então, são níveis altíssimos de ansiedade, de depressão, de obesidade e de esterilidade. Então, mulheres que não estão conseguindo nem engravidar. E isso acontece por quê? Porque elas estão indo tanto para o masculino que o próprio corpo entende, ok, você não quer ser mulher. Você não quer ser mulher. Então, seu útero para de funcionar, os hormônios femininos param de ser liberados, e aí você, eu vou engravidar agora. Não consegue. Porque você passou muito tempo avisando pro seu cérebro que você não queria ser mulher. Queria ser um homem, porque o homem é mais valorizado, porque o homem forte, tem mais espaço. O homem tem voz, então o que acontece? A gente vê muitas mulheres querendo... não, nós temos que ser iguais aos homens. A gente tem que ter os mesmos direitos. Justo. Temos que ter os mesmos direitos. Mas nós temos que ter os mesmos direitos sendo uma mulher. Sim. E não sendo um homem. Então a gente vai ver o que a mulher fez para ganhar os mesmos direitos. Ela começou a se parecer com o homem. Então a gente vê... Vou dar exemplos aqui, gente, de físico mesmo, assim. A mulher começou a cortar o cabelo mais curto. Isso. Começou a se vestir de forma mais masculina. Até falar, muitas vezes, a gente vai encontrar mulheres que falam gíria. Aí, Luana, não pode falar gíria? Não tô, mas só pensem no contexto. Só o Pensem no contexto da mulher querer se igualar ao homem, por quê? Pra eu ser respeitada, pra eu ser valorizada, eu preciso ser masculina. E aí, no momento que você deixa de ser feminina, o seu corpo entende. Uma das coisas que meu trabalho explica é que corpo e mente estão interligados. Tudo que está expresso no externo vem do interno. O nosso corpo é a parte visível da nossa mente, que é invisível. Então, tudo que é expressado no nosso corpo vem daqui. Então, se eu tô doente, é porque tá doente aqui. A mente tá doente. A mente tá doente. Então, a gente tá vendo mulheres ansiosas, depressivas, obesas, né? Eu sou nutricionista e eu trabalho muito com excesso de peso. E eu falo, não é o excesso de peso, é o excesso do peso. Sim. Porque nós não estamos carregando só a gordurinha da barriga aqui. A gente está carregando muitas coisas por fazer isso, não querer pedir ajuda. De querer mostrar valor do... Eu consigo, eu sou a super mulher. Eu sou a mulher guerreira que dou conta de tudo. E às vezes as mulheres fazem isso tendo um homem do lado. Sim. Tem um homem ali. Só que elas estão... Sabe, eu que faço, eu que mando, que o cara se recolhe. Aí ela diz, não, porque eu sou casada com um homem que ele é banana. Ele é banana ou você ou deixou banana? Porque você foi, o cara queria dizer, mas não te mete. Não te mete. Não te mete. Não te Isso mete. que eu sei. Quero fazer tal coisa com a criança, trocar fralda. Não te mete que eu faço melhor. Eu que sei. Não, aí pior, daí começa, precisamos trabalhar. Daí a mulher ganha mais que o marido, o que é ótimo. O meu sonho com esse dia, tá? Sim. Que eu vou ganhar mais que o vai marido. ganhar mais que o Vini. Eu sonho com esse momento, pra comprar minhas roupitas. Mas assim, aí a mulher faz disso um lugar de guerra.
Tu é tão incompetente que eu ganho mais que tu. Sim. E aí, mais uma vez, aquilo ali que era pra ser uma coisa legal pra família, né? Pra Olha família, só, a gente né? tem uma renda maior, que legal, o que a gente pode construir juntos? Não. Eu sou mais poderosa que você. Viramos o jogo. Ha, ha, ha. Entendeu? E vira um problema Vira um problema familiar. Então, a gente tá vendo as doenças, não é à toa, não é do nada. Vem sido construído um caminho que não é de hoje. Há anos já a gente vem vendo a mídia e a sociedade fortalecer essa ideia de que nós mulheres somos fracas. Somos fracas, que a nossa função é só ficar... assim, o fato de nós gerarmos filhos e de que nesse período em que nós estamos gerando filhos, que a gente precisa ficar em casa, isso é algo ruim. Sim. Isso é um sinal de fraqueza. Fraqueza. E aí a gente vê uma geração que nasceu olhando pra mãe e dizendo, não, mas a minha mãe, o que tua mãe faz da vida? Nada. Nada. Como assim nada? Ela fica em casa com meus irmãos. Você percebe que a gente foi inserido num contexto que não é realidade. Então, o ser mulher, o fazer feminino, era sempre inferior. E o ser masculino era estar na rua, o poder estar lá Trabalhando, fora. O poder. Então, pra trazer pra casa. não foi nos ensinado de que os dois eram importantes. E aí, como isso não foi ensinado que os dois eram importantes, tá, então só um pouquinho, eu quero ser importante como ele. Como pai. Como ele. Então, eu não posso ser nada disso que ela é. Eu não quero ficar em casa tendo filho aqui e cuidando da casa, porque isso é péssimo. Sim. Eu quero ir pra rua. E aí foi todo mundo pra rua, não ficou ninguém em casa. A gente tá vendo uma geração de crianças criadas por tablets, por celulares. Não tem mais educação pra nada. Na escola é um terror. Mas por que a educação tá assim, gente? O que tá acontecendo com as famílias? Porque se deixou de cumprir os papéis. Sim. O feminino largou mão, o masculino largou mão também. Porque daí eles começaram a olhar, tá, esse monte de mulher querendo fazer acontecer. Deixa assim. Aí a gente tá vendo uma geração de homens fracos. Homens que não estão mais dando conta. Eles não estão, a gente olha pra eles, não sabe nem sabe direito muito assim. Sim. Porque o masculino dele tá fragilizado. Então, quando um deixou de cumprir o papel, o outro também não sabe mais qual é o seu, e aí desanda tudo. Então, as doenças vão surgir. Sim. Mais um ponto que eu queria trazer. Por que, então, a gente é uma geração de mulheres empoderadas e também, ao mesmo tempo, as mais doentes? Eu queria que tu falasse um pouco do teu caso. Tá bom. O pessoal tá aqui falando, né? Não, sinceronas. Eu vou falar também do meu. É que, assim, tudo isso, isso é muito importante. Quando eu venho falar e quando eu falo da minha profissão e quando eu dou palestra e quando eu dou aula, é porque eu já vim de um lugar. Eu já passei por ali. Né? Eu já estive neste lugar. Então, o que eu tô falando aqui é com propriedade. Não é achismo meu, não. A gente adoece quando a gente não vive a nossa vida. Quando a gente quer viver a vida de outras pessoas. E eu adoeci. Em 2013, nós fomos morar no Rio de Janeiro. O meu marido ganhou uma vaga de emprego no Rio de Janeiro. E nós precisávamos nos mudar. Nessa época, a minha filha, que até então era filha única, eu falei, né, tem 3 filhos. Tem 3 filhos. Na época, a Aninha tinha 6 meses de idade. 2 meninas e um menino. E na época era só a Aninha. E a Aninha tinha 6 meses quando a gente se mudou. No início foi um oba-oba, né? Rio de Janeiro, né? E o máximo, né? Uma maravilha, assim, apartamento a gente viu o mar. Era tudo maravilhoso, assim. E eu gosto muito de mudança. Faz parte dos meus traços. Eu gostava muito de movimento, de coisas novas. Adorei a mudança. Mas, com o passar do tempo e vivendo a realidade do lugar, o Vini trabalhando muito, porque afinal de contas ele foi a trabalho, né? A gente não estava de férias no Rio de Janeiro. Sim. Ele foi trabalhar e trabalhava muito. Nós morávamos na Barra da Tijuca e o Vini trabalhava no centro. Quem conhece o Rio sabe que isso é extremamente longe. Pra quem não conhece, pense que é longe, muito longe. 2 horas de carro pra ir e 2 pra voltar todo dia. Por causa do trânsito do Rio de Janeiro. E então, assim, eu passava muito tempo sozinha, com um bebê, eu não conhecia ninguém. Então, pior coisa, a gente não conhecia ninguém. Eu conhecia um casal, que era nossos padrinhos de casamento até, que moravam lá, mas eles também tinham a rotina deles de trabalho. Então, efetivamente, eu ficava muito tempo sozinha. E os meses foram passando. O primeiro sinal que eu percebi foi que eu comecei a ter ansiedade de ficar em casa, assim. Crise de ansiedade. Crise de ansiedade, tipo aquilo que dá um ataque no peito, uma coisa ruim. Eu comecei a ter crise de ansiedade por ficar muito tempo em casa com a neném. E aí, né, fiquei com aquela situação. Aí comecei a fazer
academia no condomínio. O Vini chegava, eu deixava a neném com ele, e eu ia pra academia e eu corria. Hoje em dia, quando eu falo isso, é que eu percebo, tá? Eu já estudei sobre isso, então eu falo. Mas na época eu não sabia. Eu comecei a correr, gente. Eu corria 8 quilômetros por dia. Eu Então corro. vejam o sinal. Eu corro também. Veja o sinal de fuga. Tu quer correr dali. Eu queria correr, eu queria fugir, não sabia como, então eu ia pra esteira enlouquecidamente. E corria. Enlouquecida correndo. Corria. Então foi um primeiro sinal de eu quero ir embora daqui. Mas eu não conseguia verbalizar isso. Eu não conseguia dizer isso pro Vinícius. Até porque fazia pouquíssimo tempo que a gente tava lá. Assim, 8 meses, mais ou menos. Então eu não podia verbalizar. Eu quero voltar. Ok, então segurei ali um pouco os traços se manifestando. Né? Segura. Não sai por aí falando ainda. E aí fiquei nessa crise de ansiedade. Depois eu comecei a ter síndrome do pânico. Ter crise Não podia sair sozinha, essas coisas. Crise de pânico em locais, assim. Às vezes eu achava Com muita gente. Não importava a quantidade. Eu achava, às vezes, que iam roubar na cara de mim. Tipo, tá na praia, eu ficava agarrada nela, assim, tipo, como se alguém fosse levá-la de mim, sabe? Em hipóteses, assim, nulas. Tipo, ninguém levaria minha filha. Tá num ambiente seguro, assim. Às vezes, na missa. E eu achava que alguma coisa muito ruim ia acontecer. E me dava um desespero. Eu tive crise de pânico no carro. A gente tá indo pra um lugar. O Vini teve que voltar. Eu comecei a gritar dentro do carro, achando que se eu chegasse naquele lugar, alguma coisa ia acontecer. Sim. Tive crises aqui em Porto Alegre, uma das vindas que eu tive pra cá, que eu vinha ver meus pais. Eu esqueci onde eu tava, aqui em Porto Alegre. Eu entrei num ônibus e eu não sabia pra onde eu tava indo. Eu tive um apagão. Tão nervosa que tu eu tive um apagão, eu não sabia pra onde que eu tava indo. E que dá um pânico, tu não consegue raciocinar. Eu comecei a olhar pro ônibus e disse, o que eu faço no ônibus? Pra onde que tá indo? Eu demorei alguns minutos pra me localizar. E aquilo foi terrível, assim, sabe? Esses foram alguns primeiros sinais que eu estava doente. Mas demorei muito tempo pra pedir ajuda. Inclusive, não pedi. Sim. Porque, assim, o Vinícius e meus pais perceberam. O meu comportamento tava diferente. Tava, né, essas crises, tudo estava acontecendo. Eu simplesmente não conseguia estar mais no Rio de Janeiro. Assim, aquilo foi me adoecendo, o fato de estar no Rio de Janeiro. Como é que eu explico, né? Inclusive, eu descobri a causa da minha depressão depois da minha análise corporal. Porque eu fiz um acompanhamento psicológico lá no Rio. Lá, assim, logo que foi identificado as crises de pânico. Sim. O Vinícius marcou uma psicóloga pra mim. E que eu não queria ir. E isso atrapalhou muito o processo. Sim, porque aí tu não aceita o tratamento. Porque eu não queria estar ali. Eu achava tudo aquilo muito estranho. O fato de eu estar doente. Aquele pensamento de... Eu doente? Não, mas eu sou um nutricionista... Eu sou uma pessoa esclarecida, assim, pura ignorância, né? Como se pessoas esclarecidas não pudessem adoecer. E eu, não tô doente. Isso aqui é porque, sei lá, eu ficava inventando desculpas. E logo se percebeu, né? Ó, tu tá com um quadro de depressão e tal. E eu fiquei brigando um pouco com isso. Só comecei a aceitar de fato que eu estava doente quando eu comecei a ter pensamentos suicidas. Sim. Esse foi o meu sinal máximo, assim, de Luana, tu tá doente. Gente, eu morava num condomínio, gente, no Rio de Janeiro. O meu apartamento ficava no 33º andar. Meu Deus. 33. 33º andar. Todos os dias eu abria aquela janela e eu ficava olhando pra baixo. E eu planejei, assim, eu sabia tudo como é que ia ser a minha morte. Eu sabia o tempo que o Vinícius levava de carro pra chegar em casa, porque eu tinha que cronometrar o tempo da Aninha também não ficava muito tempo sozinha. Então eu pesquisei que eu não morreria da queda, não morreria no chão. Eu morreria na queda, meu coração pararia. Eu estudei tudo. Porque o que acontece? Tu desmaia? O coração acelera demais. E também pela altura do andar que eu tava, existe uma questão física da pressão. Então é como se meu coração fosse ser comprimido. Tu pesquisou tudo isso? Tudo. Pra saber que não ia morrer. Porque o meu medo era morrer e virar uma gelatina. Sim, estatelada lá embaixo. Eu tinha medo disso, assim, tipo... Ou até de não morrer, sabe, assim? De tipo, ficar, chegar lá embaixo mas não deu certo. Dificilmente. Mas passava pela minha cabeça, assim, cabeça. E se tu não morrer e tu ficar com problema, né? Então eu pesquisei durante meses aquilo ali, até que eu criei uma estratégia, criei um plano. Isso, ok, agora vamos começar a botar o plano em prática. Eu comecei a testar pra ver se o Vinícius realmente chegava sempre no mesmo horário. Fiz várias coisas assim. É bizarro contar isso pra vocês.
Mas aí, de tanto eu começar a planejar aquilo, eu comecei, gente, eu tô doente. Claro. Eu tô muito Mas doente. ainda bem que tu conseguiu ter consciência, porque tem gente que tenta, geralmente, cortar pulsos, né? Eu tô, assim, passava pela minha cabeça essas coisas mais assim, drásticas. Mas se acho que enforcar. a Ana é o que... É o filho, O fato de ter um bebê em casa, É. eu não queria gerar pra ela, dela tá vendo aquilo. Sim, Porque eu pensei, eu pulo lá nem ver. Ela é uma soneca, sim. uma sonequinha dela ali, era esse meu plano, né? Ela dormiria, eu pularia e o Vinícius ia chegar, era essa a dinâmica. Era essa a dinâmica. Então, quando eu comecei a pensar demais e ter um plano pra isso, eu comecei de tudo doente. E muito assim também o fator de ser católica. Sim. Porque a gente sabe que suicidas não vão pro céu. Não vão pro céu, é verdade. Então, essa era uma coisa que ficava na minha cabeça. Gente, eu vou morrer e nem pro céu eu vou. Eu vou ficar lá no inferno eu ardendo. vou direto arder no fogo eterno. E era outra coisa verdade. que eu ficava assim, tipo, meu Deus do céu, tá É o que te ajudou também. Tá muito ruim aqui, mas A fé. Mas lá vai ser pior ainda, entendeu? Porque eu não tô indo pra um lugar. Porque o suicida, ele pensa, tá tão ruim aqui que eu preciso acabar com isso. Preciso descansar. Eu preciso descansar, preciso parar de sofrer. Mas é um como eu tinha um conceito de sofrimento eterno, que é o inferno, eu disse, não. Tá ruim aqui, mas passar o resto dos séculos da vida no inferno, não. Então, são duas coisas que me seguraram, assim, pra não, tipo... Porque me diziam isso. Se tu fosse te matar, tu tinha te matado logo. Sim, eles dizem, né? Que se quando fosse tu pra vai matar, tu matava logo. Mas foram meses processando, assim, sabe? Várias coisas. E nesse meio tempo, minha família se achegou, percebeu que algo estava acontecendo, e aí veio com terapia. E aí eu fazia muitas viagens para Porto Alegre para não ficar sozinha lá no Rio também. O Vini, vamos tentar ir quantas vezes tu puder para Porto Alegre para ter mais companhia. E aí no fim se decidiu voltar de vez para Porto Alegre, né? A gente tô falando já de 2015. Que para vocês foi uma benção, né? E a gente, temos que voltar porque e foi um dia que eu tive uma crise muito forte também, que foi o dia que eu consegui verbalizar. O Vini já sabia de muita coisa, mas foi um dia que eu falei pra ele. Que foi um dia que eu liguei 48 vezes pra ele. Meu Deus. Ele pegou o celular e ele pensou que que eu tinha feito alguma coisa, porque ele pegou o celular, tinha 48 chamadas, ele chegou em casa desesperado. E no dia que ele chegou, eu falei, isso. E ele disse, não tem mais o que pensar aqui, a gente vai voltar. Sim. Nós vamos voltar. Isso é 2015. Eu vou pular um pouquinho pra 2021, que um dia eu tava na internet... estudando lá e tinha um curso para nutricionistas dessa escola a qual eu sou formada, o Corpo Explica, falando sobre a minha profissão, sobre como os traços de caráter podiam ajudar os nutricionistas, e eu fiz esse workshop, aqueles gratuitos, sabe, que você faz ali, e eram 4 dias de workshop, e aí um dia no workshop eles falaram sobre depressão. E aí quando eles começaram a falar sobre depressão, ele falou de mim, assim, basicamente, como eu falei, a análise corporal é muito assertiva, né? É muito assertiva quando a gente fala dos traços, você é assim, né? E ele foi falando de mim, e eu entendi naquela hora o porquê que eu tinha tido depressão. E aí foi uma virada de chave total na minha vida. Eu nunca mais tive episódios de depressão, porque de 2015 para 2021, volta e meia ela queria dar um oi. Ela queria dar uma aparecida. E ali ele explicando, então, os meus traços de caráter, explicando sobre dependência emocional, eu entendi por que eu queria me matar. Eu estando no Rio de Janeiro, a minha cabeça fazia eu voltar o tempo todo para Porto Alegre. Assim, a tua vida é em Porto Alegre, Luana. Tu tem que voltar para Porto Alegre e cumprir o teu papel lá com aquelas pessoas. Tu precisa cumprir o teu papel de filha. Tu precisa cumprir um papel ali que tu estando aqui no Rio de Janeiro não consegue cumprir. Não vai conseguir fazer. E eu comecei a sofrer demais com isso. E como eu não conseguia voltar, eu achei melhor que era terminar. E quando ele falou aquilo na aula, assim, a questão de quem vive 2 vidas não vive nenhuma, aquilo fez muito sentido, assim. Eu tava querendo viver a minha vida e de outras pessoas. Sim. Eu não tava conseguindo viver a minha vida no Rio de Janeiro. Eu queria viver uma vida aqui em Porto Alegre. Carregando problemas e situações que não eram nem minhas, mas eu queria estar aqui, sabe? Sim. Ó, pessoal, eu tô aqui, ó. Tá? Eu tô aqui. E não podendo fazer isso, eu adoeci lá. Sim. E entendendo esse gatilho, eu nunca mais voltei da depressão, porque eu comecei a entender, eu preciso viver a minha vida. Não a vida dos outros. Não dos outros. Eu também tenho esse problema de querer viver a vida do pai e da mãe, querer resolver as coisas. Eu acho que é normal da filha mulher, assim. Eu enxergo pelo menos várias mulheres com essa questão de que a gente quer ajudar,
mas às vezes a gente acaba manipulando, trazendo pra gente e tentando meio manipular eles. Eu agora tenho uma questão dos meus pais, que eles moram em Pelotas. Meu irmão mora no Canadá. E eles ficam sozinhos lá em Pelotas. E eu que gostaria que eles fossem morar em Voti. Tenho essa vontade. E aí fico criando planos na minha cabeça para eles se mudarem. Hoje eles têm até uma casa em Voti, uma casa pequena de um dormitório, mas eles têm e eles vêm final de semana. Mas eu gostaria que eles se aposentassem mesmo, que eles são aposentados, mas se aposentassem de verdade, que hoje eles têm um escritório, e viessem morar comigo. Então eu fico criando planos, planejamentos e coisa, mas é tudo coisa da minha cabeça, assim, que eu tô vivendo por eles, entendeu? E tem que deixar eles viver e fazer a escolha deles, mas a gente fica nessa de querer viver a vida do pai e da mãe, querer dar um jeito de que eu quero muito que eles venham pra cá e tal, querer resolver o problema deles. Eu fico pensando também na questão da idade, de ficar velho, e aí eu tô longe, querendo ou não, eu poderia estar perto, porque eles também não têm por que estar lá. Eu fico várias coisas na cabeça. E isso é difícil para os filhos, né, entender que o pai e a mãe também, eles são capazes de fazer escolhas. Isso. A exceção de pais doentes, acamados, alguma debilidade, fora isso, eles são totalmente capazes de fazerem suas escolhas. E a gente, como filho, muitas vezes, por ser muito dependente emocional deles, não consegue. Como é que eu vou viver a minha vida longe deles? Como é que eu vou fazer as minhas escolhas longe deles? Porque voltamos lá para nossa infância. Na infância, a gente aprendeu que só eles tinham razão, só eles podiam conduzir a nossa vida, né? A gente aprendeu isso. E a gente cresce sentindo falta daquilo. Ou muitas vezes uma criança em que dentro de casa foi o muro de Berlim, assim, sabe? Era ela que sustentava o casamento, era ela que fazia aqueles pais estarem juntos. Darem certo, né? Darem certo. E aí, de repente, ela cresce e se vê distante deles. E ela pensa, vai dar errado, vai dar um problema ali. Eu não tô mais lá. Vai acontecer alguma coisa, eu preciso voltar, eu preciso fazer aquilo ali dar certo de novo. Então, existe um sofrimento, muitas vezes inconsciente, e que a gente não consegue achar a raiz do porquê que eu tô sempre assim, ou não raro, pacientes minhas estão bem numa semana, aí falam pra mim assim, esse final de semana eu vou ver o pai e a mãe. Eu já penso, semana que vem terei trabalho. Porque elas vão pra casa do pai e da mãe, e aí lá elas viram pai e mãe da mãe do pai. É isso aí. E aí quando voltam... Inverte os papéis. Quando volta pra terapia, diz, nossa, não, porque eu fui... E eu digo, mas eles pediram? Foi solicitado? Tu tinha que ter feito isso? Mas é que... Não, eu entendo o teu desejo, tua vontade, mas... Tu entende que eles também têm a vida deles e que tu que chegou lá no final de semana e começou a mexer, não é assim. Pensa se fosse o contrário. E quando é assim, né? Quando a gente tá em casa e vem visita da mãe ou da sogra e começa a mexer nas coisas, a gente olha e diz, ai meu Deus, só um pouquinho, né? É minha casa, é meu jeito. Meu jeito. Então a gente também... Então é importante a gente gravar essa frase do quem vive duas vidas não vive nenhuma. Então a gente sempre tem que trazer assim, o que eu quero pra minha vida, pra minha família, né? E uma coisa que a gente trabalha muito na análise é que a família, nossa família... Tua família quem é, Lê? Me fala. Quem é a tua família hoje, se eu te perguntar? Eu, o Léo e as crianças. Isso. Não posso dizer eu, pai, a mãe. A gente não ensaiou, mas mas viu? Mas às vezes a gente pergunta, quem é a tua família? Tem meu pai, minha mãe, meu irmão, minha cunhada. Calma aí. Tua família é tu, teu esposo, teus filhos. Meu pai e minha mãe, não tô dizendo que eles não são importantes. Eles são, mas eles são a tua família de origem. Isso. E tu saiu de lá. E tu começou a caminhar na tua vida, a fazer as tuas escolhas. Da mesma forma que um dia eles também saíram da deles e fizeram escolhas que teve consequências e que essas consequências não têm a ver contigo. Isso. É isso tu entender que na realidade lá na infância eles nem fizeram por mal. Não. Os pais sempre querem o melhor. E aí eles, na ignorância deles, né, entre aspas, eles fazem aquilo que pra ti seria o melhor. Que é a mesma história da nota, de tu ser o melhor da classe, né? De tu ter a melhor nota, de tu não tá fazendo mais do que a tua obrigação. Tenho certeza que quando eu ouvia isso na infância, era para que eu continuasse sendo boa, estudando. Bah, que bom, né? Só que não conseguiam elogiar. Aí diziam, não fez mais do que a tua obrigação, Letícia. Dizer, nossa, minha filha, parabéns, que nota maravilhosa.
Quem sabe, de repente, na próxima É. vai ser boa também, né? Que bom que tu estuda tanto, que tu consegue uma nota dessa. Parabéns. A mãe tem muito orgulho de ti, né? Eu tenho muito orgulho, que E bom. talvez falassem isso, mas o que ficou gravado no inconsciente foi aquilo que é negativo. Negativo pra mim, né? Porque existe também a forma, o ambiente, tem várias coisas que vão ficar registradas dentro. E infelizmente a gente tem a capacidade de gravar o que é negativo, Negativo, não o que é positivo. E é por isso que a gente tem que reforçar. E quando na análise a pessoa vem, eu também faço esse trabalho de reforçar o positivo. Porque muitas vezes a gente vem só no... Minha mãe não fazia, meu pai não fazia... E aí, quando eu vou explicando pra ela o formato do corpo, né? Então, quando eu vou dizendo pra ela assim, olha, teu corpo é assim porque tu é uma pessoa que tem muita capacidade de convencer as pessoas. É um dom que tu tem. De articular, de saber liderar as pessoas. E isso tem a ver com teu pai. Sim. Aí eu vou explicando ela, então teu pai não era um monstro. Sim. Calma, vamos tentar entender a tua história também. Pra não enxergar, tudo que eu tenho de ruim na vida hoje... É por causa do pai da mãe. É por causa do pai e da mãe. É bem assim. Não, é por causa do pai e da mãe, por isso que eu sou assim desse jeito. Calma aí. Você também tem o seu grau de autorresponsabilidade, que isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar sempre. Autorresponsabilidade. Meu pai e minha mãe fizeram e aconteceram comigo. Ok, mas agora você é uma mulher adulta. Agora você é capaz de dizer não. Você é capaz de, quando alguém te dá um elogio, você aceitar aquele elogio ao invés de ficar, não. Sabe? Autorresponsabilidade. Isso é muito importante. Luana, o bate-papo está ótimo, mas a gente está indo para 1 hora de programa já, né? Já. Tem mais alguma coisa, algum ponto que tu gostaria de explorar antes da gente falar sobre o presente do Dia da Mulher que a gente vai dar? Um presentinho. Um presente importante. Isso. Não, eu queria ressaltar a importância da gente se conhecer. Assim, eu me conhecer. A Letícia se conhecer. Você aí que tá ouvindo se conhecer. Não tentar entrar, assim, num padrão. Sabe? Hoje em dia as mulheres são assim. Existe um jeito que é seu, que é único. A sua forma de lidar e de se comportar no mundo é diferente minha, é diferente da Letícia. Então, quanto mais você se conhecer, quais são as suas potencialidades, melhor você vai conseguir viver, lidar com as pessoas à sua volta. Não, assim, se esconder, relativizar, não resolve o problema. E existem tantas ferramentas hoje em dia aí para que você possa se aprofundar em quem você é. Então, busque. Se você está ouvindo aqui e tem alguma dificuldade, tem algum problema, busque ajuda, busque orientação. Existem pessoas capacitadas que podem te ajudar. @analista Luana Lima. Sigam ela. E, bom, como a gente está indo para o final, eu conversei um pouquinho com a Luana antes do programa, né? A gente conversou um pouco e eu gostaria de premiar a primeira mulher que no YouTube, tá? Porque no Spotify não dá. Mas que no YouTube conseguir colocar eu quero. A primeira que comentar lá já diz. E aí a gente chama depois para pegar os dados ali para a Luana poder estar entrando em contato e fazer o quê, Luana? Uma análise corporal, uma sessão de 2 horas, tá? Então você vai precisar ter 2 horas do seu dia disponível sozinha, sem crianças na volta, tá? Num ambiente onde você possa ter uma chamada de internet. Então, Google Meet, que você possa me ver ali numa conversa durante 2 horas. E eu vou fazer a sua análise corporal, explicar como é que você se funciona. Te entregar o teu manual de instruções. Eu gosto de usar essa expressão. Eu vou te entregar o teu manual de instruções. Eu funciono assim. E através do funcionamento a gente tem muita coisa a melhorar, né? Muita coisa. Aperfeiçoar. E a não ficar doente, de preferência. Não ficar doente. E saber se livrar do excesso de peso que a gente anda carregando. Que muitas mulheres vêm até mim, porque também sou nutricionista, preocupadas com dieta. Quero emagrecer, dieta. E aí eu vou lá e explico que essa dieta só vai funcionar quando você entender por que você está escolhendo carregar tanto peso. Aí, quando a gente descobre os porquês... Quando a mochila tá pesada, a gente tem que tirar as pedras de dentro. Isso. E aí a dieta vai funcionar. Mas sem entender do porquê que você está querendo carregar tanto peso, por que seu cérebro entendeu que você tem que armazenar esse peso, a dieta não vai funcionar. A dieta não vai funcionar. O negócio é a mudança, a modificação. Luana,
queria te agradecer muito pelo dia de hoje, foi bem especial a gente conhecer um pouco mais sobre a análise corporal, a questão dos temperamentos, os tipos esquizoides e masoquista oral e essas coisas todas, né? Então foi muito legal a tua contribuição. Eu acredito que todas as mulheres que estão nos assistindo hoje no Dia da Mulher no Dia da Mulher não, né? Vão assistir no sábado, mas que assistam no sábado, então vão estar recebendo um presente, né, que a gente, então, através do Sinceronas Cast, está entregando para elas. E aquela primeira que falar, então, eu quero ali no YouTube, né, a Luana, então, tá à disposição aí para fazer essa análise corporal e auxiliar em tudo que for possível para deixar a sua vida melhor. Queres deixar alguma palavra final, algum recado para as mulheres empreendedoras que estão nos ouvindo, ou mulheres? Quero agradecer mais uma vez pelo convite, por estar aqui. E quero dar uma palavra final, que é assim, não se deixem de lado. Tem uma frase que eu falo todo dia lá no meu Instagram, que é cuidar da pessoa mais importante. E não se deixar de fora da lista de prioridades. Nós mulheres temos sempre uma lista daquilo que a gente tem que fazer. As prioridades. E quase sempre a gente se deixa fora dela. Então, o meu convite aqui é que vocês não se excluam das suas listas de prioridade. Estejam nelas. Cuidem da pessoa mais importante, que é você. Você só vai conseguir dar conta da casa, dos filhos, do marido, do trabalho, se você tiver saúde física e emocional. Então, não se exclua da sua lista de prioridades. Não se excluindo, tendo um tempo para olhar para si, tudo vai ficar bem. Então tá, agradecendo a Luana por essa palestra maravilhosa que ela nos deu aí sobre análise corporal. Fiquei muito feliz, gostei muito de saber, de entender um pouco e também me entender, né, querendo ou não, a Luana deu uns spoilers aí, falou um pouquinho. Uns insightzinhos, né? E queria te agradecer, queria que tu repetisse teu @ no Instagram, para quem tá nos ouvindo no Spotify e não tá nos vendo. Pode falar. @analista Luana Lima. Analista é minha profissão, né? Analista. Isso. E Luana Lima é meu nome. Analista Ótimo. Luana Lima. E então, vou falar um pouquinho sobre o meu @ Leitessman, para quem quiser me seguir. Eu falo mais, com certeza, de coisas de organização financeira, né? Então, também essa parte também é importante para as mulheres, né? E também gostaria de divulgar o Instagram da Green, que é a nossa empresa, @Green _oficial, que também tá aparecendo aí para vocês, para quem tá no YouTube, para quem tá nos ouvindo, @Green _oficial. Também a gente fala muito aí da questão da organização financeira para pequenas e médias empresas. Esse é o episódio de hoje. A gente deseja aí um feliz Dia da Mulher, né, nessa semana aí especial, que vocês tenham tido um Dia da Mulher bem especial e tenham uma semana especial aí ao lado de quem vocês amam. E o Sinceronas Cast, então, fica por aqui no dia de hoje. Até o próximo episódio. Tchau!